tem um pessoal, gente nova aqui, Caio, fala assim, ó, Caio, por que é tão difícil pregarem a graça nos templos? E amam pregar para colocar medo e sobre dinheiro? Porque você chegou novo aqui, é novo, Esse né? aqui tá aqui... Eu tô falando isso desde que eu era menino. Já tem um tempo. Pregando há muitos anos. Dá uma olhadinha. Para quem anda aqui com a gente o tempo todo. Porque a graça de Deus acaba com a estrutura de poder. Poder religioso, político, econômico, financeiro, daqueles que arrancam poder do medo do povo. A graça lança fora o medo, o verdadeiro amor, a verdadeira graça, o verdadeiro amor, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, a palavra de Jesus, é tudo sinônimo da mesma coisa. O amor de Deus é esse, que Ele deu a sua vida por nós, Jesus se entregou, ou seja, o amor de Deus está manifesto como evangelho. É a mesma coisa. O verdadeiro evangelho lança fora o medo. Agora, a religião da barganha, da troca, da dominação, das promessas de poder, se alimenta do medo. De dizer a você que se você não fizer tudo o que eles estão mandando você fazer, Deus vai te amaldiçoar. Como a maioria absoluta, quase absoluta, 90 e tantos % da população é medrosa, supersticiosa, pagã nos seus pavores, o cara acredita num pai de santo perverso, numa mãe de santo perverso, num bispo perverso, num padre perverso, num pastor perverso, num apóstolo perverso, em qualquer perverso que venha falar em nome de alguma condenação, que com certeza virá se você não fizer algum tipo de contribuição, se não manifestar algum tipo de engajamento, você vai, e como você não tem fé, não conhece o evangelho, não sabe de nada, Deus para você é só um nome assombroso, vinculado ao imprevisível. De Deus se pode esperar qualquer coisa, tanto a resposta a uma oração, se eu fizer sacrifícios e sacrifícios, sacrifícios, especialmente financeiros, quanto também um juízo enorme se eu parar e estancar o fluxo das minhas oferendas. É disso que se alimenta o sistema. A pregação da graça é um pânico para essas pessoas. Com certeza. Para esses líderes. A graça derrete. Imagina se eu não serei um pânico até o dia da minha morte e depois dela para milhares e milhares de aproveitadores da ignorância do povo. Eu serei sempre odiado. Qualquer coisa aqui vai crescer contra o fluxo. Sim. Não é porque o fluxo estimulou o crescimento, não. O tempo em que eu andei com o sistema inteiro dizendo vai, sabe por que o sistema disse vai durante 30 anos? É porque por mais que eu dissesse as mesmas coisas, no fim eu dizia, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Você recomendava? Eu recomendava. Aí, meu Deus, quando alguém ia falar com o cara, mas vocês estão fazendo muita confusão, ele que nada, olha lá o reverendo Caio, dando testemunho em todo lugar e mandando procurar a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Se eu continuasse aqui, dizendo procure indiscriminadamente qualquer igreja evangélica próxima da sua casa, eu estivesse aqui tentando defender o que vocês chamam de igreja de cristianismo, estava todo mundo comigo. Tá tudo certo. Todo mundo, até os maiores antagonistas, porque o argumento deles em favor de qualquer coisa não é do tamanho do meu em favor de qualquer coisa. Então, mesmo que eles não crescem, eles gostavam do argumento em favor daquilo que eles não praticavam, mas gostavam de ver representado por outra pessoa, que tornava aquilo melhor do que jamais eles seriam capazes de fazer, falando a verdade diante de Deus, de anjos, demônios, principados, potestades e poderes. A verdade é esta. Tem alguma jactância em mim? Nenhuma. Eu só estou ensinando o evangelho. Rejeição a mim é a Cristo, como Jesus disse. Aqueles, se vocês levarem o evangelho, quem receber vocês me recebeu. Se vocês levarem o evangelho e vocês forem rejeitados, quem rejeitar vocês está me rejeitando. Então está lá em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Pelo amor de Deus, é o óbvio.
Agora, tem alguém que queira aceitar o desafio de ficar cara a cara comigo e provar que eu não estou ensinando o evangelho? Esse cara não apareceu até o dia de hoje. Não apareceu. Porque ele sabe que ele vai ser triturado pelo rolo compressor da verdade. Se a referência para a conversa for Jesus, nenhum deles fica em pé. Agora, se a referência for doutrina denominacional, sistematização de qualquer natureza feita por doutrinadores e teólogos, eu nem vou, porque eu não creio em nada disso. Eu vou a qualquer lugar, ao Hades, se houver alguém dizendo, venha conversar comigo em nome de Jesus. Aí, cara, eu vou. E sei que saio de lá proclamando vitória. E eles sabem, todos eles, que eu não tenho medo de nada, nem de coisa alguma, que o verdadeiro amor lançou fora de mim qualquer medo ou temor. Agora, porque não querem? Por isso, meu filho. Anda aqui todo dia que você vai entender. A menos que você tenha feito essa pergunta só para me ensejar responder o que eu já respondi milhares de vezes. Inclusive, hoje mesmo, já falei 2 vezes sobre essa mesma coisa. Você tem usado muito essa expressão contra-intuitivo nos últimos dias. Caio, como vencer essa intuição, essa compulsão que tem na gente? É porque a maioria das pessoas... Fazer logo aquilo e... Eu tenho usado muito a contra-institucional, contra-intuitivo, porque a fé religiosa que está sendo ensinada é toda instintual e é toda intuitiva. Você vê o argumento dos crentes. Eu não gosto dele porque ele dá a bunda. Eu não gosto dele porque ele deu um tapa em mim, porque falou mal de mim. Isso, que pisou na bola. Então é todo um modo de costumes completamente evolutivos, darwinianos. A igreja odeia Darwin e pratica a filosofia predatória do darwinismo. A igreja é dos mais fortes, não é dos mais fracos. A igreja é dos que têm mais dinheiro, não é dos que têm menos. Que se adaptam. É dos que comem gente viva. Como eu já ouvi um cara aí que todo mundo no país conhece, eu não preciso ficar repetindo o nome dele que eu cansei. Ele me disse 3 vezes, olha só, meu irmão, esse negócio de irmãozinho na fé, para mim não existe não. Se tiver dinheiro envolvido, eu não quero nem saber. Eu arranco a pele, nossa mãe, eu como os tendões, devoro a carne, mordo e chupo o osso, sugo o tutano. Ixi. Não deixo nada, pode ser irmão ou não. O que é isso? Isso é uma hiena. E é considerado aí líder de movimentos enormes que os crentes aplaudem. Mas ele me disse isso várias vezes e não mudou de opinião até hoje. Então, o que a religião ensina é darwinismo predador puro. É a sobrevivência dos ministerialmente mais aptos. É o que eles ensinam e praticam. E o que Jesus manda praticar é contra a intuição deles. Essa coisa de dar outra face, jamais. De orar pelo inimigo, pelo que persegue, coisa nenhuma. Esse negócio de morrer, nunca. Jesus diz, para ser meu discípulo tem que morrer. Tem que morrer porcaria nenhuma. São os mesmos caras que dizem que se Jesus não tivesse José de Arimateia e Nicodemos como discípulo, a cruz e a ressurreição teriam falido. Porque até para a igreja e para a mensagem do evangelho dar certo, é preciso que a gente tenha políticos trabalhando para a igreja. Se não fosse José de Arimateia, Jesus teria ficado pregado na cruz muitos dias até apodrecer. É o que o cara diz. Se jacta de ser semicientista,
de ser formado em física e diz não dá nem para descrever uma palhaçada da vontade de juntar no cacete, dar logo uma banda e enfiar o joelho bem aqui assim, de seu idiota, para de enganar o povo de Deus. E que se não fosse Nicodemos também, José de Arimateia, Jesus teria sido enterrado no chão, a 7 palmos. Depois não haveria ressurreição. Ele não ia conseguir sair. Não, porque se Jesus saísse, ia sair todo descabelado, ia ser um negócio sem glória nenhuma. Lá Lázaro. Tinha que ter... Não, Lázaro tinha uma tumba, pedra na rocha, tudo bonitinho. Tinha que ter aquela sepultura para os anjos só afastarem a pedra e Jesus sair bonitão de dentro. Então, cara, por isso que eu estou dizendo cada vez mais, vocês precisam crer no Evangelho. O Evangelho é contra-instintual do ponto de vista do mamífero, do animal, e é contra-intuitivo do ponto de vista do que vocês chamam de o que é certo a fazer. Evangelho ensina um outro caminho. Vocês estão todos andando no caminho largo. Quando você anda na outra direção, eles dizem que você é pobre, é um idiota, é um derrotado, qualquer outra coisa, porque você não quer o que eles têm. Porque se eu quisesse o que eles têm, brother, olha, 6 estalos de dedo e eu estava surfando em cima de todas as ondas. É que eu não quero. Vou viver o Evangelho até o fim. Ligado. Contra a intuição e contra o instinto animal, eu vou viver o Evangelho do Reino de Deus com a sua justiça celestial. Quem não aprender isso não vai ser discípulo jamais. Vai ser sempre discípulo religioso do fluxo predatório dos ministérios que, tanto quanto se tornem maiores, mais devorarão e absorverão os outros, mais no ciclo da evolução animal estarão e menos dispostos a praticarem a contra-intuitividade animal de Jesus como o princípio do reino de Deus para a vida. E quem quer que viva assim é chamado de otário, de idiota, de bobo. É a glória que eu quero que me habite até o último dia da minha vida. É ser chamado pelos loucos da religião de um cara que é um grande derrotado. Porque eu considero tudo que vocês chamam importante como caca, refúgio, como um fertilizante que a graça de Deus botou em mim para eu crescer muito mais e botar raízes profundas que nenhum de vocês consegue nem entender nem alcançar. O segundo caso, eu me batizei na CCB há 15 dias por motivo da emoção. Olha como ele fala. E pela minha esposa. A maioria A se batiza por emoção. Tá aí, beleza. Vai a um culto, vai a um retiro, um acampamento, ouve um pregador, ouve um testemunho, fica emocionado. Aí diz que você quer ser batizado, mas não sabe nem em que, nem o que, nem para quê, nem o que é. Sabe nada. Olha só. E pensam que o batismo é uma coisa poderosamente mágica que vai alterar a vida deles. E quando tem uma esposinha amada dizendo há muitos anos, nós só vamos ser felizes quando você se batizar e for para a igreja comigo, enquanto você não for, nosso lar estará dividido. Aí o cara vai, tem uma emoção qualquer, se batiza para salvar ou o casamento, ou para dar uma alegria à esposa, ou por alguma razão de impressão mágica sobre o batismo. Aí, depois de um tempo, no caso dele, 15 dias depois, já é um banho com pouca água e rápido. Mas ele carrega consigo certas convicções, quer ver? Olha, ele fala assim, ó, eu me batizei na CCB há 15 dias por um motivo de emoção e pela minha esposa. Eu sempre soube que batismo é a premissa dele. Eu sempre soube que batismo não salva ninguém.
Mas agora me vejo meio que agarrado pelas garras da Porque religião. uma vez que ele se batizou, agora ele vai ter que cumprir a lei O dos batismo crentes. compromete ele. Vai ter que cumprir a lei dos crentes daquela igreja. Isso. E ele não crê nisso. Aí já está essa angústia. Que isso, Ele tem que virar um CCB, ele tem que vestir um uniforme. Meu Deus. Ele tem que abrir mão da identidade e da espontaneidade dele para ele se tornar um CCBista. CCBista. É. Deixa ser besta, cara. Aqui, mas é como se ele tivesse assinado um contrato com É. a parada É. dele, né? Isso. Pois é, aí ele fala assim, como faço? Pergunta prática Ô, dele. cara, Para manter a olha, sanidade mental e não deixar que a religião me engula, mesmo não estando em uma acredito igreja nisso. cheia de loucuras. Eu não acredito. Se é num lugar cheio de loucura, é cheio de loucura. Ninguém vive bem num lugar cheio de loucura, nem o psiquiatra que trabalha no hospício. É complicado. Ele sente um alívio quando sai. Sim. Quando ele sai, ele diz, meu Deus, deixa eu largar tudo isso para trás, deixa eu ir para casa e esquecer que eu sou psiquiatra. Senão não consigo brincar com os meus filhos, fazer amor com a minha mulher, beber com os meus amigos. Você tem que criar uma proteção. Uma defesa. Então, como é que você acha que vai ser feliz frequentando um lugar cheio de loucuras, onde você tem a lucidez de identificar as loucuras, de saber que você entrou para lá por um ato de emoção e nada além disso? Você não vai aguentar, meu filho. Não vai aguentar. Se você quiser tentar, tente. Vai aguentar. Mas não vai suportar. Ou então vai se esquizofrenizar, vai virar um hipócrita, que é outra possibilidade. Aí ele desenvolve um comportamento para agremiação religiosa e para aquelas frequências, ele aprende os cacoetes, os modos, as personas aceitáveis no lugar, e por lá de fora, escondido da mulher, dos filhos e dos amigos de igreja, ele vai viver essa pessoa, vai ficar cada vez mais esquizofrenizado e vai perder a sanidade bem devagar, porque a esquizofrenia deliberada, como astúcia da hipocrisia, adoece e produz insanidade na gente. Todo indivíduo que escolhe vida dupla escolheu a insanidade, porque só existe sanidade na vida una. Não existe sanidade na vida rachada, dividida, partida, duplicada. A insanidade habita a integridade. Ninguém pode ser são servindo a duas vidas. Assim como não se pode servir a dois senhores, não se pode encontrar sanidade e equilíbrio vivendo esse bipartidarismo psicológico existencial. Isso enlouquece. E o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Só a saideirinha, vai. A hipocrisia pode ser considerada um mecanismo de defesa psíquica também, Caio, para um religioso que está num lugar que ele sabe que é ruim? Para o religioso, sim. Que está no lugar e ele vai, ele se amolda, ele se uniformiza. Além de ser um É uma uniformização. Agora, esse aí é a vítima que decidiu se submeter à loucura. Sabendo. Agora, o pior de todos é aquele hipócrita que põe a máscara e sai por aí para produzir outros iguais a ele. Que é o cara de Mateus 23. Que é outro esquema. Jesus está falando daquele que canalha. É o missionário da hipocrisia. E que anda pelo mundo fazendo mais hipócritas e filhos da hipocrisia, como a maioria daqueles que eu mencionei, que estarão aí num evento que se vai fazer em nome do avivamento. Esse Rock in Rio. Que é esse avivamento, que é um aviolamento. É um aviolamento. É um coviolamento. Não é um avivamento. Então, esses que são os pregadores, e que eu conheço a vida inteira, sei que são todos mentirosos, vivem vidas duplas, são enganadores. Meu Deus do céu. Eles vão fazendo discípulos, como Jesus diz, são filhos do inferno produzindo mais filhos do inferno. São os proclamadores da enfermidade, são
os evangelizadores da hipocrisia. E esses têm muito pior julgamento na presença de Deus, segundo Jesus.